Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso 6º episódio da Maratona Medicina Laboratorial. Nosso projeto de Ciência Solidária Online está numa campanha de arrecadação de fundos para a compra de alimentos não perecíveis. Faça você também a sua contribuição. Toda ajuda é muito bem-vinda. Bem, nesse episódio de hematologia vamos debater a interpretação clínica do hemograma. Tenho aqui ao meu lado a luxuosa companhia do professor Gustavo de Castro, meu grande mestre. Muito obrigado pela participação, pela presença. Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer muito grande e a gente tem uma história muito particular. Para quem não sabe, o professor Rodolfo, hoje um conhecimento ímpar, ele foi meu estagiário, foi meu aluno e hoje eu tenho o prazer de compartilhar uma bancada com ele, de compartilhar um caso clínico com ele, já tivemos outras oportunidades, então para mim é um prazer muito grande. Pô, para mim nem se fala, muita honra mesmo. Essa história começou lá em 2002, então já tem 18 anos. Fui aluno dele no curso técnico, fui estagiário dele também no meu segundo estágio, então venho aprendendo bastante desde então é um privilégio muito grande tê-lo como amigo também, pessoal, hoje é um grande prazer. Bem, vamos falar sobre a interpretação do hemograma, que é um dos exames mais utilizados na prática clínica, porém, um dos mais inespecíficos, tá? Esse hemograma nos auxilia no diagnóstico de infecções bacterianas, infecções virais, infecções parasitárias, infecções fúngicas, avaliação de risco cardiovascular, leucemias, anemias, coagulopatias, quadros inflamatórios, entre outras condições clínicas. Tá? O hemograma a gente divide lá na leucometria global específica, tá? Também na série vermelha, e a gente pode também colocar com plaquetometria, tá bem? Com os novos parâmetros hematológicos também associados em relação à contagem de plaquetas. Professor Gustavo de Castro, as primeiras considerações? O hemograma é o exame mais pedido em laboratório, como já foi dito, mas a gente precisa lembrar que o hemograma é um exame muito inespecífico. A gente não pode avaliar nunca o hemograma item por item. Leucometria, referência, número de bastões, referência, número de segmentados, referência, plaquetas, referência. A gente tem que avaliar com o conjunto, com outros exames complementares, associar isso à clínica do paciente, a indicação clínica, a suposição, né, do médico, a indicação do médico, e a gente tentar fechar esse contexto para a gente poder fazer o melhor apoio diagnóstico possível. Ótimo. Pessoal, em relação ao primeiro caso clínico que nós iremos discutir, tá? Esse material foi disponibilizado para os senhores, tá? Vai aparecer aqui também na imagem, mas ele está disponível para você baixar toda a apostila com todos os casos clínicos dessa maratona, tá bem? A descrição está lá na minha bio do Instagram, então fiquem à vontade. Professor Rodolfo Fernandes, o Instagram é Rodolfo Fernandes Prof, tá bem? Se você estiver assistindo a gente, pode me marcar na postagem, também no Instagram, Rodolfo Fernandes Prof. E professor Gustavo de Castro, e sigam também a minha página, a página que a gente administra, Hematologia Atlas. Tanto no Facebook quanto no Instagram, vai ser um prazer tirar dúvida, responder a questões, a gente faz uma integração muito legal lá. Ótimo. Primeiro caso clínico da interpretação clínica no hemograma. JKL, 27 anos, sexo feminino, procurou a drogaria mais próxima da sua residência para comprar sulfato ferroso, após recomendação de um vizinho estudante da área de saúde. O farmacêutico que atendeu a paciente perguntou o motivo daquela compra. Ela queixou-se, né, de cansaço aos pequenos esforços, cefaleias diárias, taquicardia, metrorragia, né, então a gente está pensando em sangramentos, além da vontade de comer terra, geofagia. O paciente também apresentava tosse e pigarro persistente, com ausência de febre. Tá? O farmacêutico aconselhou a paciente a seguir apenas recomendações e orientações de profissionais da área de saúde e encaminhou a paciente à unidade básica para avaliação clínica e laboratorial. O médico que atendeu a paciente parabenizou a atitude do farmacêutico e solicitou alguns exames laboratoriais. Primeiro ponto é que a paciente apresenta alguns sinais e sintomas compatíveis com anemia. E é muito comum quando a gente pensa em anemia, a gente pensar na carência de ferro, né? E pensar em anemia ferropriva, até porque é a anemia mais comum, tá? Na nossa prática clínica. Entretanto, a anemia ferropriva raramente é causada
por uma deficiência nutricional, ou seja, uma deficiência na ingestão de ferro, tá? Em ordem, a gente pode colocar que uma causa inicial de anemia ferropriva pode ser uma deficiência nutricional, mas não é a mais importante, tá? Maus hábitos alimentares, paciente que é vegano, tá? Casos de desnutrição podem estar associados à anemia ferropriva. Segunda causa importante seria uma deficiência na absorção intestinal de ferro, tá? O ferro absorvido no intestino. Doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, doença celíaca, parasitoses, uso de antiácidos, tá bem? Tudo isso pode promover o quê? Uma deficiência na absorção de ferro, como parasitoses, por exemplo. A giardia fica presa lá nas microvilosidades intestinais, dificultando a absorção de ferro lá pelo intestino. Bem, terceira causa importante de anemia ferropriva seriam os sangramentos crônicos, tá bem? Mioma, endometriose, a própria metrorragia, câncer no trato gastrointestinal, hemorroidas, varizes esofágicas, tá bem? A própria parasitose, existe um parasito chamado ancilostomídeo que fica na primeira porção do intestino delgado, só sugando microlitro de sangue desse paciente diariamente, o que a longo prazo vai desenvolver uma anemia ferropriva secundária à parasitose. E a quarta causa principal de anemia ferropriva seriam causas fisiológicas. Gestação, porque na gestação, durante a gestação ocorre um aumento do volume sanguíneo em cerca de 30%. Isso requer reposição de sais de ferro, avaliação de vitamina B12 e ácido fólico para avaliar se existe a necessidade mesmo da suplementação. Claro que o ácido fólico geralmente é prescrito por protocolo nas primeiras 12 semanas gestacionais. Bem, então nós temos 4 grandes causas principais e a menos comum ou a menos importante é a deficiência nutricional. Nós temos reserva de ferro aí suficiente para 6, 7, 8 anos, tá? De deficiência de ferro absoluta. Ou seja, se a gente parar hoje e ingerir ferro, a gente vai sentir os efeitos daqui 6, 7, 8 anos. Claro, se você tiver um sangramento, tiver uma deficiência na absorção, esse quadro vai potencializar. Mas geralmente, uma reserva muito grande de ferro, porque o ciclo do ferro no organismo é fechado. Não existe uma excreção fisiológica de ferro, tá? Todo ferro que é ingerido, teoricamente, ele vai ser absorvido. Então nós temos, por exemplo, sangramentos crônicos, que são causas importantes de anemia ferropriva. Isso pode estar associado a mioma, a um câncer no trato gastrointestinal, úlcera gástrica, úlcera duodenal. Então toda anemia, tá? E também a anemia ferropriva, que é mais comum, precisa ser investigada antes de iniciar um tratamento, porque se você só dispensar o sulfato ferroso, né, o sais de ferro, como foi descrito no caso clínico, o paciente vai continuar com anemia ferropriva, vai continuar com a doença de base. Lembrando, anemia não é doença, a anemia é um sinal clínico de uma doença de base, tá? Professor Gustavo. Sim, e pegando esse gancho aí, né, normalmente se faz a reposição do sulfato ferroso sem pedir aquele famoso exame cinética do ferro. Para confirmar realmente se há carência de ferro. Isso, a gente precisa saber onde é essa carência, onde é o problema dessa carência de ferro. E se é no transporte do ferro, se é no armazenamento do ferro, se é no ferro propriamente dito. Então a gente precisa fazer o armazenamento, os exames da cinética do ferro para ter a certeza e fazer a prescrição correta. No caso aqui, a gente precisa investigar o porquê dessa anemia. E aí foi colhido o hemograma e a gente já vê no resultado desse hemograma, a gente vê já uma leucometria global que assusta. Na nossa rotina de laboratório, você passa um sangue no aparelho, ele te vem um resultado de R$42 mil, o paciente adulto com a referência do leucócito. Do leucócito. 42 mil leucócitos, uma referência de 4,5 a 10 mil leucócitos por milímetro cúbico de sangue, já assusta um pouco. E aí vamos fazer lâmina. Na lâmina, a gente já percebe que esse paciente tem 60% de eosinófilos. E aí você pode achar que o seu corante está ruim, está corando todo mundo com a coloração eosinofílica, faz outra lâmina e você vai confirmar a presença dessa eosinofilia absurda, muito alta, muito grande. E a referência de 2 a 4. Então, quando a gente pensa em eosinofilia, a gente pensa em 2 causas principais. Verminose ou alergia. De acordo com os sinais e sintomas clínicos, a gente já pode começar a pensar numa verminose. Mas espera aí. Verminose, eu estou acostumado a ver 6 mil leucócitos, 7 mil leucócitos, 12 eosinófilos, 13 eosinófilos. O que leva esse paciente a fazer uma leucometria tão aumentada com 60% de eosinófilos? A gente já percebe ali também um quadro de anemia, né, um baixo teor de hemoglobina, em função da deficiência do ferro.
a gente vê um hematócrito também baixo, paciente microcítico, hipocrômico, tudo vem a cursar com esses sinais e sintomas clínicos. E aí, lá em cima, no enunciado do paciente, a gente vê que esse paciente tosse, esse paciente tem pigarro, esse paciente tem cansaço ao menor esforço, muito comum na anemia. E a gente começa a pensar numa verminose, mas em outro patamar, como o pessoal costuma dizer. A gente já precisa pensar nessas verminoses que fazem ciclo pulmonar. Famoso ciclo de Lois. Ciclo de Lois. São vermes, principalmente eumintos, que fazem ciclo pulmonar. Então, o que acontece nesses casos? O indivíduo é parasitado, a cutícula do euminto atrai, tem receptores antihelmínticos, atrai sítios de eosinófilos, e esse eosinófilo, esse euminto, para continuar o ciclo, ele solta aquela cutícula e vai migrando pelo organismo, criando uma nova cutícula e atraindo mais eosinófilos. E a medula, como uma resposta imunológica à ativação de citocinas, ela começa a produzir células eosinofílicas para combater aquele agente agressor, que no caso é um parasita. E mais eosinófilos são produzidos. Então, enquanto esse verme migrar pelo organismo, enquanto esse verme não completar o seu ciclo, com aquele ciclo pulmonar, o ciclo de Lois, ele chega no pulmão, ele fica muito tempo no pulmão parasitando alvéolos. Isso faz com que o paciente tenha uma tosse, um pigarro. E isso é muito comum na anamnese. Esse paciente, parece aquele paciente que fica... ele tem um pigarro crônico, uma tosse seca, sem secreção. Então, a gente vai fechando esse quadro com a indicação clínica, que isso pode ser que a gente chama de síndrome de Leffler, associada às síndromes hipereosinofílicas. Então, muita atenção nos pacientes com uma leucocitose muito aumentada e com os eosinófilos muito aumentados. Não faz aquela técnica do pulócito, não. Que o cara vê, eu já contei 40 eosinófilos e eu estou vendo mais 10 no campo. Gente, eu vou contar só 5 dos 10. Não. Seja fiel naquilo que você está vendo, naquilo que você aprendeu. Se você está vendo 60 eosinófilos, 60 eosinófilos que você vai contar. E é possível também encontrar nessa contagem as fases de maturação desses eosinófilos. Sim, Bastonete eosinófilo, metamielócito eosinófilo, mielócito eosinófilo. Preciso detalhar na minha lâmina? Não precisa, tá? E a gente poderia até desconfiar também de uma leucemia eosinofílica, que também existe. Existe, é rara. Bem rara, mas nesse caso, juntando os dados semiológicos, tá? Claro que nesse caso o médico vai solicitar um exame parasitológico de fezes, poderia corroborar com o diagnóstico. Só que eu vou passar um relato. Outro dia, dentre as mensagens que eu recebo, uma menina mandou assim uma mensagem: Rodolfo, me ajuda aqui no caso clínico. Os médicos não estão sabendo o que é. Eu falei, logo eu vou saber o que é. Mas vamos lá. A paciente deu entrada, tá, no hospital com diarreia, tá? Uma diarreia com dores abdominais, enfim. E também uma infecção bacteriana associada. Então, estou pensando que seria alguma enteropatia, né? Uma infecção bacteriana lá a nível intestinal, tudo bem. A paciente começou a apresentar também um quadro semelhante à pneumonia. E não estava na época do coronavírus. Então, apresentou um quadro de pneumonia, tá? Com tosse, tá? Essa tosse seca, recorrente. E, além disso, a paciente apresentava manchas vermelhas pelo corpo que migravam ao longo do dia. E ela perguntou a minha opinião. Eu falei, olha, vamos pelo básico. Provavelmente isso aí é alguma coisa bem básica. Vamos pensar em reação adversa a algum medicamento? Não, já foi descartado. Bem, vamos pelo mais básico ainda. Já fizeram o exame parasitológico de fezes desse paciente? E não, por ser de emergência, não fizeram. Falei, então, faça o exame parasitológico de fezes e depois você me manda o resultado. 2 dias depois. Nossa, Rodolfo, você é muito bom. Eu falei, por que eu sou bom? Olha, exame parasitológico de fezes. Positivo para Ascaris lumbricoides e Strongyloides stercoralis. Ou seja, o paciente tinha 2 eumintos que classicamente causam pneumonia eosinofílica, a síndrome de Leffler, né, que fazem o ciclo de Lois. Tem uma sigla que a gente usa chamada NASA, Necatoamericanos, Ancilostomídeo, Strongyloides, tá? E Ascaris lumbricoides acrescentaria o triquiúra, que também promove o ciclo de Lois. Então nós temos aí pelo menos 5 eumintos, tá, que fazem esse ciclo. E de fato o diagnóstico foi realizado, parasitose. E as manchas vermelhas pelo corpo também eram decorrentes da parasitose. Então os médicos estavam errando pelo básico. Uma obstrução de repente intestinal, né, infecção intestinal, e não fizeram
o exame parasitológico fezes para diagnosticar o quadro. E um detalhe, essa resposta medular com a produção de eosinófilos é porque o eosinófilo é uma bolsinha de toxinas antiparasitárias. Tem lá mais ou menos 5, né, toxinas antiparasitárias. Neurotoxina derivada do eosinófilo, proteína catiônica eosinofílica, entre outras. Tá? Proteína mágica principal, enfim. Então, o eosinófilo é uma bolsinha de toxinas antiparasitárias. Tá bem? Então, por isso a resposta medular produzindo eosinófilo. Tem uma teoria também, né, que geralmente a gente encontra eosinofilia também na resposta alérgica, na reação de hipersensibilidade. Uma das teorias é a seguinte: tanto o basófilo como o mastócito, né, que vão liberar lá o mastócito propriamente dito, vão liberar histamina numa reação alérgica, produzem receptores para IgE. Só que o eosinófilo também tem receptores para IgE. Numa infecção parasitária, tudo bem, você ter a ligação do anticorpo IgE no eosinófilo vai promover a degranulação e liberação dessas toxinas antiparasitárias. É uma resposta bem-vinda do organismo. Agora, em um quadro alérgico, você tem uma degranulação dos eosinófilos, tem uma linha de pensamento que diz que isso pode ser um erro do sistema imunológico, que pode agravar o quadro inflamatório, porque na farmacologia a gente vê que os eosinófilos são células pró-inflamatórias. E já li uma outra linha que diz que essas proteínas eosinofílicas, né, esses grânulos do eosinófilo, poderiam inativar parte desses grânulos de histamina para o paciente não morrer de choque anafilático. Então tem essas duas teorias que são válidas. Você falou da pneumonia eosinofílica, é muito interessante porque esse diagnóstico é difícil de ser feito e quanto mais demora no diagnóstico correto, início do tratamento, pior vai ficando a condição clínica do paciente, que isso pode levá-lo a óbito, e mais complexo fica porque vamos pensar assim, esse paciente começou com uma verminose, com ciclo de Loss, onde fez esse quadro hematológico. Chama atenção ali a anemia, a leucometria bem aumentada e o número de eosinófilos. Se esse paciente faz uma pneumonia eosinofílica, ele já começa a fazer um outro quadro. Essa leucometria aumenta mais em função de um outro tipo de resposta, já a pneumonia. E a gente vai ver ali o número de bastões aumentar. A gente vai começar a fazer um desvio à esquerda, podemos ver até neutrófilo com granulações grosseiras, ora bolas. Nas infecções agudas, a gente já falou sobre isso, nas infecções agudas, um bom marcador é o eosinófilo, que ele desaparece da corrente sanguínea. Só que no caso ali o paciente tem 60% de eosinófilos. Como é que a medula trabalha aí? O cara tem uma pneumonia aguda, né, em ascensão, a pneumonia eosinofílica por verminose. Teoricamente, o eosinófilo tinha que desaparecer e os neutrófilos aumentarem com desvio à esquerda, mas ele tem uma parasitose no pulmão, que atrai sítio de eosinófilos constantemente até ser combatida. Então, esse hemograma fica muito, a palavra certa é, esse hemograma fica muito doido. Fica muito doido. E aí confunde, no laboratório a gente vai dizer o que a gente está vendo lá. Então, essa leucometria aumenta, o desvio à esquerda aumenta, esses eosinófilos continuam naquela de, eles tendem a aumentar, mas também precisam desaparecer. E aí, como o professor Fleury, o grande mestre, diz, a medula é uma só. Ou ela vai produzir os neutrófilos para o combate na microfagocitose, na infecção da pneumonia, ou ele vai produzir os eosinófilos para combater essa parasitose no ciclo de Loss. Então, esse hemograma vai depender muito de em que fase da doença está, de como está essa parasitose, em que evolução está sendo essa pneumonia e quando esse paciente procurou atendimento médico para fazer diagnóstico. Então, assim, quanto antes esse diagnóstico correto for feito, mais fácil é dele ser fechado e o manejo clínico para se resolver essa situação. Muitos colegas devem estar pensando numa reação leucemóide nesses casos. Sim. O que seria a reação leucemóide, professor? Reação leucemóide, como o próprio nome já diz, o sufixo oide indica em forma de, parecido com. Então, a reação leucemóide não é uma leucemia. É um quadro muito associado, muito próximo, com o perfil laboratorial. Porém, a reação leucemóide, em 99% das vezes, eu diria que é mieloide, que tem origem mieloide. Normalmente, pós um tratamento com antibiótico terapia muito prolongado, o uso de alguns tipos de medicamentos, os pacientes com algum tipo até de pneumonia refratária também podem fazer.
99% eu diria, sem medo de errar, que é de origem mieloide. Mas em raros casos tem a reação leucemoide do tecido linfóide também. Nesses casos que você tem uma leucometria muito aumentada, a primeira coisa que vem na sua mente é uma leucemia. Mas quando você vê a presença de eosinófilos dessa forma, com a anamnese feita pelo médico, a gente já descarta uma reação leucemoide. Então a reação leucemoide ela é muito comum em laboratório, não vamos confundir, né? Aí a gente faz a tal da... Quem pode fazer? A gente faz a pesquisa do cromossomo Filadélfia, que na leucemia mieloide crônica, que aparece a reação leucemoide, ele está positivo. Na leucemia mieloide crônica, já na reação leucemoide, ela já não aparece positivo. A gente tem presença de eritroblastos, é muito comum na leucemia mieloide crônica, que a gente também não vê os eritroblastos na reação leucemoide. Então a gente tem uns comparativos para a gente laboratorialmente, ali nas análises clínicas, nas limitações do laboratório de análises clínicas, na microscopia óptica, a gente tem alguns parâmetros que a gente pode traçar um paralelo e começar a definir se trata-se de uma reação leucemoide ou de uma leucemia mieloide crônica. Gustavo, pode aparecer blasto na reação leucemoide? Muito pouco provável, mas pode aparecer em contagens muito pequenas. Já tem casos na literatura de 1% de células blásticas até 2% de células blásticas, o que não faz transformar isso numa leucemia. No caso aqui, né, mieloide ou do tecido linfóide, a gente não tem uma reação leucemoide com essa quantidade de eosinófilos apenas desse tipo de alteração, a gente classificar isso como uma reação leucemoide. Entra mais afunilando a hipótese diagnóstica no caso de verminose com o ciclo de Loss, com um diagnóstico difícil de ser feito, porque eu conto nos dedos os laboratórios que liberam uma quantidade dessa de eosinófilos. Os laboratórios sempre tiram um pouquinho, porque tem medo de... Eu tenho uma lâmina guardada no meu arquivo de uma leucometria total de 89 mil leucócitos e 92% de eosinófilos. Um paciente com Leffler também por verminose, por parasitose. Então, liberem aquilo que vocês estão vendo, liberem. A gente precisa ter argumentos, a gente precisa ter recurso técnico para a gente poder explicar um laudo desse. Então, quanto antes o diagnóstico, quanto melhor você fizer esse hemograma, o hemograma é bem feito, você facilita do outro lado e esse paciente não vai chegar a fazer uma pneumonia eosinofílica, o que vai complicar mais ainda o diagnóstico, porque a medula vai ter que olhar para um outro tipo de resposta, além daquela que está presente, sem contar a anemia que está instalada pela verminose, que o professor Rodolfo vai explicar um pouco. Bem, só para fechar a leucometria global específica, como o professor Gustavo falou, a medulose está comprometida à produção de eosinófilos. Logo, a gente vai ter uma redução na contagem de segmentados, uma redução na contagem de linfócitos, monócitos e por aí vai. Bem, em relação à série vermelha, primeiro ponto, quando a gente quer saber se o paciente tem anemia ou não, é avaliar a hemoglobina. Tá? A anemia, por definição da Organização Mundial de Saúde, é a deficiência de hemoglobina abaixo da faixa etária e do gênero, masculino ou feminino. Bem, para um paciente de sexo feminino, para ser caracterizado como anemia, uma hemoglobina menor que 12. Já tem alguns estudos dizendo que seria por volta de 12,5, tá bem? Mas, por definição da Organização Mundial de Saúde, menor que 12, tá bem? Só que eu chamo atenção para o detalhezinho. O paciente pode ter um sangramento importante e ele ter 12,5 de hemoglobina. Por quê? Essa paciente ela poderia ter normalmente no dia a dia dela 13 de hemoglobina, por conta do sangramento que é o para 12,5. Então, os sinais e sintomas, o sangramento vai indicar que essa paciente vai desenvolver anemia. Na verdade, já está em curso clínico, mas a hemoglobina ainda não baixou. Então, de repente, de 13 que é o para 12,5, vão ficar atentos a isso. Só que, daqueles parâmetros dos índices hematimétricos, quem talvez já possa ter uma alteração é o HCM. Tá? Quando reduz um pouco a hemoglobina, mesmo ainda acima do valor de referência, pode perceber uma redução do HCM, que é a quantidade de hemoglobina dentro daquela hemácia, a hemoglobina corpuscular média. O VCM ainda é normal, mas o HCM já é um pouco mais sensível, tá? Essa redução de hemoglobina. Ponto. Bem, de maneira geral, quer saber se o paciente tem anemia, avaliar a concentração de hemoglobina. No caso ali, 9 de hemoglobina, beleza, o paciente tem uma anemia, tá? Lembrando que não existe anemia profunda,
tá? A não ser se o paciente mergulhar no rio, próximo da cidade dele, esteja anêmico, aí é uma anemia profunda, tá? A anemia, clinicamente, ela é diagnosticada em uma anemia aguda ou crônica. Não existe anemia leve, né? Uma anemia profunda. Clinicamente, a gente pode classificar entre aguda ou crônica, tá bem? Bem, após avaliar a hemoglobina, próximo passo nosso é avaliar os índices hematimétricos, que são índices que nos auxiliam a classificar morfologicamente as anemias. Como assim? Geralmente, uma anemia ferropriva, as hemácias ficam menores e menos coradas. A gente avalia o tamanho pelo VCM, que é o volume médio dessas hemácias, e o HCM indica a coloração média. Então, classicamente, esse paciente vai desenvolver uma anemia microcítica hipocrômica a investigar. Sem crase, porque investigar é verbo. Ok? Bem, olhando o VCM e o HCM, a gente consegue classificar, tá, em relação ao tamanho e cor. Isso nos ajuda principalmente a prática clínica, a solicitar outros exames complementares. Se eu tenho um paciente, tá, com VCM baixo, um HCM baixo, a pesquisa deve ser direcionada principalmente para a avaliação do metabolismo do ferro, porque a gente já sabe que uma anemia microcítica hipocrômica geralmente está associada a uma carência de ferro, tá? Por N motivos que nós já vimos, tá bem? E um outro ponto importante. Esse VCM-HCM não vai reduzir do dia para a noite, não, tá? Bem, existem algumas etapas de instalação desse quadro. Primeiro, vai reduzir a ferritina, que é o estoque de ferro. Depois, diminui o ferro sérico, né, na corrente sanguínea. Depois, diminui a hemoglobina. E por último, você encontra uma redução do VCM, HCM e CHCM. Ou seja, existe uma ordem de instalação. Porque de repente você pode imaginar, olha, a hemoglobina está baixa, mas o VCM e HCM está normal, ou estão normais. Aí você fala assim, uma anemiazinha. Ou não é anemia, que é mais grave, eu já ouvi isso. Não é anemia, não. Lembrar que a anemia plásica, anemia da doença renal crônica, anemia de doenças crônicas, são anemias que podem cursar com VCM e HCM normal. Então, no estágio inicial, a anemia ferropriva, ela pode parecer com outras anemias. Por isso que a gente precisa do metabolismo do ferro para fazer esse diagnóstico diferencial, tá? Então, VCM e HCM vão se alterar de fato quando o paciente tiver perdido muito ferro por conta do sangramento ou essa deficiência na absorção for a longo prazo, tá bem? O RDW, tá, indica a variação do tamanho das hemácias, tá bem? Na anemia ferropriva, essa variação é mais acentuada. Então nós temos um aumento, tá, desse RDW indicando o que a gente chama de anisocitose, tá? Em algumas anemias genéticas, a gente pode encontrar o VCM e o HCM baixos, mas um RDW, tá, de repente normal, né? Alguns tipos de talassemias, as hemácias são mais homogêneas em relação ao seu tamanho. Então o RDW não se altera tanto. Então isso pode ser um sinal clínico para o hematologista que pode se tratar de uma talassemia. Tá bem? Completar? Não, à vontade. Tá bem? Então, esses índices hematimétricos, resumindo, vão nos auxiliar a tentar descobrir que tipo de anemia. Se eu tenho um VCM muito elevado, né, uma macrocitose, as hemácias estão muito grandes. Por que elas estão grandes? Geralmente é uma deficiência de vitamina B12 e ou ácido fólico, por exemplo. Tá? Então, os índices hematimétricos auxiliam a direcionar a investigação dessa anemia. Tá? É uma triagem diagnóstica. Tá bem? É só entender em que momento essa anemia pode estar, o que tipo de alteração a gente pode encontrar, tá bom? Depois volta um pouquinho a filmagem, anota isso, que isso é muito importante, tá bem? Em relação à contagem de plaquetas, a gente pode observar um aumento na contagem, né? Isso pode estar associado diretamente a um sangramento agudo, né? Isso indica que o nosso paciente pode estar sangrando. As plaquetas são responsáveis pela tal da hemostasia primária, ou seja, através da agregação e adesão plaquetária, a gente forma um trombo, tá? Para tentar acessar aquele sangramento, isso vai ativar a hemostasia secundária, né? São os fatores de coagulação para formar a fibrina, para tentar acessar o sangramento. O volume plaquetário médio está mais elevado justamente porque, se está havendo um sangramento, a medula óssea tem que responder o quê? Colocando plaquetas mais jovens na corrente sanguínea, e essas plaquetas mais jovens são maiores, né? São macroplaquetas, e por isso aumenta o volume plaquetário médio. A contagem de reticulócitos, tá, nos chama a atenção que está muito baixa. Isso indica que, se há uma deficiência de ferro, eu não produzo novas hemácias. E a gente avalia a função medular através da contagem de reticulócitos. Só que é o seguinte, essa contagem de reticulócitos poderia estar elevada no início do quadro.
tá? Indicando o seguinte, olha, a medula óssea está tentando responder, num primeiro momento. Só que de acordo com a carência de ferro, a medula óssea para de responder ao quadro e a gente já encontra uma redução significativa da contagem de retículo ósseo, bem como a produção de hemácias, a queda da hemoglobina, enfim. O que vai fechar o quadro, de fato, de anemia ferropriva são chamados marcadores bioquímicos do metabolismo do ferro, ferrocinética. Bem, o ferro sérico é o ferro que está na corrente sanguínea, tá? Está baixo. Ferritina, o estoque de ferro, também está baixo. Só que um detalhe, a anemia de doença crônica, o ferro poderia estar baixo, mas uma ferritina elevada, tá bem? Então, muito cuidado em pacientes idosos, pacientes com doenças crônicas, né, doenças inflamatórias crônicas, que esse ferro pode estar baixo, uma ferritina normal ou muito alta, por conta de um quadro inflamatório, tá bem? A transferrina está elevada porque, se existe uma carência de ferro, o organismo vai produzir mais transferrina para poder captar mais ferro, tá? O índice de saturação de transferrina, porém, vai ser baixo, porque o organismo não está conseguindo captar ferro na corrente sanguínea, porque realmente está muito reduzido, tá? Então, o ônibus está circulando, mas tem poucos passageiros. Capacidade total de ligação do ferro vai estar elevada. Por que está elevada? Se existe uma carência de ferro, a capacidade de ligação vai estar aumentada. Eu sempre brinco, é igual a menina solteira ou menino solteiro que vai para uma baladinha, qualquer coisinha mais ou menos quer se ligar, né? Então, uma dica para a vida. Isso aí é igual ir ao supermercado com fome. Você for lá comprar um sabonete, mas está indo com fome, você traz um biscoito recheado, uma batata frita, um pote de sorvete, um refrigerante de 2 litros e não traz o sabonete. Então, cuidado nas suas escolhas, tá bem? Enche a barriguinha e depois vá à luta. Boa sorte aí, tá bem? Receptores solúveis de transferrina são marcadores novos, tá? Que não sofrem influência do quadro inflamatório, tá? Então, são parâmetros muito úteis, tá? Com grande sensibilidade a essa deficiência de ferro. Isso significa que ele está mais ávido ali para receber a transferrina, que também está aumentada. Então, entendam, nem todos os marcadores vão estar baixos, alguns podem estar baixos, outros altos. Ferro e ferritina, baixo, transferrina aumenta, capacidade total de ligação aumenta, receptores solúveis de transferrina aumentam. Vitamina B12 e ácido fólico, por que foi pedido? Bem, se meu paciente está sangrando, eu posso ter perda de vitaminas hidrossolúveis, vitamina B12 e ácido fólico. Então, também estão normais, mas vitamina B12 um pouquinho abaixo, tá? É uma vitamina hidrossolúvel, então por conta do sangramento estaria abaixo. Nesse caso, resumindo, o paciente tem uma importante infecção parasitária, tá? Com síndrome de Loeffler, né? Uma resposta importante à medula óssea, e o que gerou uma anemia ferropriva. Então a gente poderia chamar de anemia ferropriva secundária à parasitose. E na consideração final aí, para a gente passar para o próximo caso, o grande risco de se fazer sulfato ferroso nos pacientes, a reposição do ferro, sem conhecer o metabolismo do ferro. Como foi dito, você pode ter, o problema pode não estar no ferro sérico, então você faz uma suplementação de ferro sem necessidade, você acaba fazendo uma sobrecarga de ferro e esse ferro acaba se acumulando nos tecidos, uma patologia conhecida como hemocromatose e é muito grave. Pode ser pulmão, testículo, no tecido pâncreas, cerebral, causando diabetes, inclusive. Exatamente. Então, esse é o grande risco de se fazer a suplementação de ferro. Exemplo prático. O meu paciente tem uma doença inflamatória crônica, doença de Crohn, doença celíaca, né, que é daquela intolerância ao glúten, e desenvolveu anemia ferropriva. Adianta dar sais de ferro por via oral? Não. Pelo contrário, esse ferro que foi ingerido vai causar lesões em múltiplos órgãos, vai aumentar o estresse oxidativo, tá? E o paciente vai pagar um preço alto por um erro de prescrição, um erro diagnóstico. E o hemograma dele, a primeira impressão é um hemograma de anemia ferropriva, microcítico e hipocrônico. E aí taca sulfato ferroso e aí você complica mais. Mas de fato ele pode ter anemia ferropriva. O que a gente está questionando é a via de administração desse sulfato ferroso tem que ser parenteral. Exato. Porque se for por via oral não vai absorver e vai causar sequelas no paciente. Próximo caso clínico, vai. Bom, outro caso clínico que a gente separou, né? VMJ, 12 anos, sexo masculino, foi encaminhado ao serviço de pronto atendimento da sua cidade, desacordado, apresentando respiração curta, forte dor nas articulações. Exame clínico, febre 39, icterícia 3 de 4 cruzes, palidez cutânea mucosa 2 de 4 cruzes, pressão arterial
136 por 85. Acabou a bateria? Ele fica ligado em tomada, não? Fica. Mas tava cheia essa bateria. Deu mole, tá querendo me queimar. Caraca, um carro só, fica meia hora. A gente vai correr nesse aí pra gente fazer o outro. Pô, isso aí dá pra ficar até amanhã. Pois é, mas tem que ficar até amanhã. O outro é mais rápido, o outro a gente fecha a NLC. Só continuando, volta só um pouquinho do que você estava falando, Tá. Começa o Começa caso de novo. Gravando, Começa o caso de novo? Começa de novo, é melhor começar de novo. Melhor. Tá. Vamos lá? 3, 2, 1, gravando. Bom, o outro caso clínico que a gente separou, VMJ, 12 anos, sexo masculino, foi encaminhado a serviço de pronto atendimento de sua cidade desacordado, apresentando respiração curta, fortes dores nas articulações. Exame clínico, febre 39 graus, icterícia 3 de 4 cruzes, palidez cutânea e mucosa 2 de 4 cruzes, pressão arterial 13 por 8, saturação de oxigênio menor que 90%, frequência cardíaca 110 batimentos por minuto. Exame clínico revelou ainda ulceração e necrose em membros inferiores, além de síndrome torácica aguda. Exames de imagem, ultrassom transcranial com Doppler revelou fluxo sanguíneo cerebral anormal, sugestivo de acidente vascular cerebral. O médico responsável pelo caso decidiu então solicitar alguns exames laboratoriais. A gente percebe aí que a gente tem bastante sinais clínicos. E aí no hemograma a gente já tem uma leucometria de 24.960 leucócitos. A gente vê que está bem acima da referência, a gente vê um aumento de bastões, um desvio à esquerda, 14% de bastões. Então eu já penso numa infecção aguda. Eu já penso numa infecção bacteriana aguda. É o meu primeiro pensamento. E aí eu vou descendo mais, ó, vamos lá. Desce mais um pouco para a hematoscopia. Faço meu esfregaço sanguíneo e eu encontro eritroblastos. 25 eritroblastos em 100 leucócitos. Eu penso que essas hemácias têm uma sobrevida diminuída. Alguma coisa está acontecendo que essas hemácias estão hemolizando, está estimulando a minha medula a produzir mais hemácias. E aí eu encontro, como a perda, a destruição é maior que a produção, eu tenho eritroblastos. Policromasia, o que justifica ainda mais a presença de uma destruição excessiva. Leucometria corrigida em função dos eritroblastos, em alguns episódios anteriores já falamos sobre isso. Uma poiquilocitose com numerosos drepanócitos. Fecha a hipótese. Como o professor Rodolfo gosta de dizer, é patognomônico da anemia falciforme. Então é o quadro que a gente está adiante, um quadro de um paciente, anemia falciforme, na forma homozigótica, que a gente vê aí, ele está em crise de oclusão. Então a gente vê ali também corpúsculo de Raul-Joly. Por que ele apresenta corpúsculo de Raul-Joly? Porque é muito comum nos pacientes falcêmicos o baço não faz mais o descaroçamento, ele começa a sofrer infartos. A gente chama de microinfarto esplênico e é muito comum no paciente falcêmico fazer a chamada autoesplenectomia. O próprio organismo se encarrega em eliminar a função esplênica. E essas complicações da doença falciforme são causadas pela mudança, tá, estrutural dessa hemácia. Ela passa a ser mais rígida, sim, tá, em formato de foice, como o próprio nome da doença diz. E essas hemácias elas ficam presas nos pequenos capilares, por exemplo, lá no baço. Isso causa o quê? Lesões no baço, autoesplenectomia. Esse baço vai o quê? Reduzindo o seu tamanho e essa função. O baço tem função imunológica. Por isso que a gente observa infecções recorrentes, tá, nesses pacientes, como a gente viu no hemograma, leucocitose com desvio esquerdo, que sugere de fato quadro infeccioso bacteriano agudo, tá, decorrente dessa maior predisposição. Existe todo um tratamento profilático, né, com o uso de antibacterianos para prevenir essas infecções bacterianas na doença falciforme. Tá? Não convém aqui detalhar isso, mas existe uma prevenção, né, uma profilaxia de infecções. E esses pacientes também, a gente vai ver no contexto, eles têm maior predisposição a infecções pelo parvovírus. Né? Isso pode favorecer o desenvolvimento de infecções, bem como uma aplasia medular, uma diminuição da produção de células de medula óssea. Tudo pelo problema da hemácia em forma de foice, como o professor Rodolfo disse. Ela vira um cristal, chamado cristal tactoide, e ela perde a plasticidade e a propriedade reológica em qualquer situação de hipóxia.
E aí o paciente entra numa crise de oclusão vascular, literalmente entope os capilares. E aí começam os problemas desse paciente, por isso que ele chega na emergência com esse quadro. E o detalhe ali, o corpúsculo de Raul-Joly, tá? São restos nucleares que normalmente são retirados da corrente sanguínea, tá? Mas que nesse caso, se ainda presente, denota pra gente que o paciente tem uma diminuição da função esplênica, da função lá do baço, que uma delas seria desse controle de qualidade celular. Olha, eu não reconheço esse restinho de núcleo, eu tiro. Então o corpúsculo de Raul-Joly pode estar presente em anemias hemolíticas, como é o caso da doença falciforme. O que causa anemia na doença falciforme é a destruição precoce dessas hemácias, tá? O que gera uma anemia hemolítica e essa alta proliferação de hemácias, esse aumento da eritropoese faz com que a gente tenha algumas falhas nesse controle de qualidade. Fica um resto de núcleo perdido nessa hemácia que tradicionalmente não tem núcleo, né? E o achado do corpúsculo de Raul-Joly precisa ser relatado. É uma informação importante que esse médico, quando ele vê esse laudo, esse paciente ainda tem baço. Ele pode estar no quadro de hipoesplenismo, mas ele vai fazer um ultrassom para saber se ele ainda tem baço ou ele tem um processo de hipoesplenismo. Então é muito importante a gente relatar a presença desses corpúsculos de Raul-Joly. Outra coisa que eu queria comentar que é importante, eu podia aproveitar o Sandro aqui, professor Sandro, esses pacientes chegam nas emergências, o médico pede hemograma, e a primeira coisa que ele olha quando o hemograma vem é hematócrito 15, hematócrito 16, que é muito comum nesses pacientes. Hemoglobina de 5, 7. Hemoglobina de 5. É muito comum nesses pacientes que eles vivem fazendo essas crises de oclusão. Essa anemia na anemia falciforme, na doença falciforme, existe essa questão de nomenclatura. Na minha humilde opinião, eu gosto de chamar de doença falciforme, vista a complexidade do quadro. Tá? Anemia, deficiência de hemoglobina. Claro que anemia falciforme a gente está falando do paciente homozigoto, SS. Mas eu gosto de referir como doença falciforme por conta da sua complexidade. Então é questão de termos utilizados, terminologia, mas não é tão importante para a gente discutir isso. Continua? Sim, queria fazer o... E o detalhe é, esse paciente com hemoglobina muito baixa, geralmente o médico pensa em prescrever a transfusão sanguínea. Só que o detalhe, o hematócrito desse paciente não pode ultrapassar 30%, por conta de hiperviscosidade. Esse paciente já tem um estado protrombótico, esse paciente já tem dificuldade circulatória. Se você deixar um hematócrito acima de 30%, você pode aumentar o risco cardiovascular, o risco tromboembolítico nesse caso. Então, nunca hematócrito acima de 30%. Tem paciente que sobrevive bem, hemoglobina entre 5 e 7, o hematócrito de 15 a 20, e é esse quadro mesmo. E outro problema da transfusão, nas emergências, né, espalhadas por aí, e não no centro de referência onde ele faz um tratamento, é que o médico pensa em repor volume, nesse caso desnecessariamente, e você expõe que já é um paciente politransfundido, então você expõe a ele a um concentrado, ainda que seja ABO compatível, você expõe a ele a outros antígenos eritrocitários, que vai fazer que o organismo dele desenvolva anticorpo contra esses antígenos de um novo concentrado, que não seja irradiado ou fenotipado, e você, nesse momento, você resolve a volemia, mesmo que desnecessariamente, ao meu ver, como o professor Sandro disse, a melhor transfusão é aquela que não é feita, né? Então, você acaba diminuindo a sobrevida desse paciente. Chega a um ponto que ele está incompatível com todos os grupos sanguíneos que você tenta fazer. Além de aumentar o risco de infecções, tá? Virais, como HIV, hepatite. Sim. E um detalhe, essas inúmeras transfusões, por mais que sejam ABO compatíveis, RH compatíveis, de repente ele forma um anticorpo para um antígeno que não é tão frequente do ponto de vista, né, de gerar reações imunológicas. Um anti-QEL, um anti-M, N, U, S, enfim. Ou seja, ABO compatível, RH compatível, mas uma proteínazinha daquele paciente gerou uma resposta imunológica que, se fosse em uma transfusão só apenas, não iria acontecer. Mas o paciente politransfundido, o risco é mais elevado. Então você forma um anticorpo e aí para depois achar uma bolsa compatível para esse paciente, mais complicado. E aí a gente precisa voltar lá no episódio de imunohematologia para a gente evidenciar quais são os anticorpos que podem ser evidenciados. Então as transfusões nas emergências, elas são desnecessárias, a não ser que o paciente esteja em risco de morte realmente. Mas o ideal, o que esse paciente precisa quando ele chega nas emergências com crise de oclusão, com essa sintomatologia? Analgésico e hidratação. Analgesia e hidratação
você fazer o equilíbrio hemodinâmico desse paciente, o equilíbrio eletrolítico desse paciente, analgesia e hidratação, você faz que reverte esse quadro, esse paciente volta ao seu estado normal dentro das condições de paciente falcêmico e ele é orientado a encaminhar ao centro de referência onde ele faz o tratamento para poder fazer uma nova avaliação. Se houver a necessidade de transfusão, essa transfusão vai ser feita lá com bolsas imunofenotipadas para ele. Então, assim, qual é o nosso papel de profissional do laboratório? Esse resultado é um resultado que a gente não pode passar no sistema e esperar o médico acessar do outro lado. É um resultado que a gente precisa botar embaixo do braço, ir lá no consultório do médico e conversar com ele e talvez explicar alguma coisa relacionada ao quadro desse paciente, para a gente tentar melhorar a condição e a sobrevida dele. E alguns dados clínicos, né? Icterícia por conta da hemólise. A hemólise aumenta a produção de bilirrubina, e essa bilirrubina também é tóxica no sistema nervoso central, principalmente recém-nascidos, crianças, tá? Que a barreira hematocefálica ainda não é totalmente formada. A palidez cutânea mucosa por conta da anemia. Aumento da frequência cardíaca, claro, para eu manter uma pressão arterial um pouco mais elevada, né? Dentro de um quadro hemorrágico, eu preciso aumentar o débito cardíaco, tá? Para tentar manter a pressão arterial dentro do ideal. Geralmente esse paciente apresenta úlceras em membros inferiores por conta de dificuldade na oxigenação. Ocorre necrose, né, de extremidades. Esses pacientes têm várias complicações por conta dessas crises vaso-oclusivas. Dores muito severas nas articulações, porque obstrução dos vasos. Essas células estão obstruindo o fluxo sanguíneo, tá? O que sugere que esse paciente no quadro clínico citado, tá? Ele tem um fluxo sanguíneo cerebral anormal sugestivo de acidente vascular cerebral, que é uma complicação recorrente em paciente falcêmico. Aquela icterícia que a gente falou, a maior produção de bilirrubina, pode predispor à formação de cálculos biliares. Muito comum coledocolitíase, litíase biliar, tá? Em pacientes falcêmicos, precisa retirar a vesícula posteriormente, tá? Então, é uma doença sistêmica, causa alterações severas na coagulação sanguínea desse paciente. Esses pacientes apresentam deficiência de algumas vitaminas, vitamina B12, ácido fólico. Para quem é da nutrição, a deficiência de vitamina A, tá? Por exemplo, a vitamina C, perdão, ela aumenta a cristalização, aumenta a falsização dessas hemácias, tá? Então, a vitamina C, ela diminui, tá? Essa vasoclusão por diminuir a formação de hemácias falcêmicas. Esses pacientes, tá? Devem evitar situações de hipóxia, né? Redução de oxigênio, voos prolongados, mergulhos em apneia. Muitas das vezes o paciente que é heterozigoto, que tem o traço falcêmico, que não desenvolve a doença, descobre que tem um traço falcêmico quando vai mergulhar nas praias do Nordeste e lá ele tem um desmaio, uma queda geral do quadro, e aí vai investigar o quadro e ele tem traço falcêmico. Ou seja, não desenvolve a doença até que seja submetido a concentrações de baixa oxigenação. Existe um teste, né, muito artesanal atualmente, que é o teste de falsização, o teste de afoiçamento, que a gente coloca as hemácias entre lâmina e lamínula, tá? Justamente para diminuir a oxigenação e as hemácias falcêmicas tomarem a forma de foice. Isso em vivo no paciente também acontece. Voos prolongados, mergulhos em apneia. Aí outro dia o aluno perguntou, professor, moro no 10º andar do meu prédio. Eu tenho traço falcêmico, corro risco? Não, nesse caso não. O professor mora aqui na Serra, em Petrópolis. Não, a gente está falando em grandes altitudes, tá? Situações extremas. Situações extremas. E para fechar, esse caso, padrão ouro para diagnóstico das hemoglobinopatias, eletroforese de hemoglobina por HPLC. Porque é um teste, além de qualitativo, é um teste quantitativo. Porque esses casos podem estar associados, ele não necessariamente pode ser um SS, ele pode ser um SC. E você encontra, além de drepanócitos, encontra codócitos também, as hemácias em alvo. Pô, o cara pode ter policromasia, hemácias em alvo, hemácias em foice, eritroblasto, ele pode ter isso tudo? Pode, ele pode. O cara não pode ter chulé, mau hálito, cárie, piolho, lêndia. Então ele pode ter tudo isso também. Cabe a nós do laboratório
saber reconhecer e saber relatar isso para melhor monitoramento e diagnóstico terapêutico. E para fechar aqui, a hidroxiureia, um dos medicamentos utilizados no tratamento, ela aumenta a hemoglobina fetal. Essa hemoglobina fetal tem maior afinidade pelo oxigênio e isso então melhora todo o quadro circulatório. Tá? E o uso da hidroxiureia, a gente vai observar o aumento do VCM, então pode ser utilizado para avaliar a adesão terapêutica do paciente. E já temos casos aí muito avançados de cura da anemia falciforme, da doença falciforme com transplante de medula óssea. Resultados excelentes com transplante de medula óssea para a cura da doença falciforme. Terceiro caso, quer apresentar? Apresenta o terceiro caso e a gente comenta sobre ele. MDA, 69 anos, procurou a unidade de pronto atendimento mais próxima da sua residência, queixando de cansaço, perda de peso e algumas manchas que surgiram no corpo. Ao exame clínico, o médico verificou hepatosplenomegalia, aumento simétrico dos linfonodos cervicais, axilares e inguinais não dolorosos e solicitou então a realização do hemograma. Professor Gustavo de Castro, o que aconteceu? Então, na indicação clínica já é bastante esclarecedor, já dá uma luz para a gente, principalmente quando ele fala ali dos linfonodos cervicais simétricos. Esse paciente chega com os linfonodos simétricos. E a gente vê essa adenomegalia também simétrica. Por que essa informação da simetria é importante? Porque se é unilateral, a gente pensa em cachumba. Parotidite. E aí ele vai pedir lá uma amilase. Cálcio, de repente. Cálcio, e vai descartar. Só que você vê que a informação é que é bilateral, é simétrico. Aí, então, é outro patamar. E aí a gente faz hemograma, 89 mil leucócitos na global, com uma linfocitose importante de 82% de linfócitos. Sangue periférico. Esses linfócitos têm uma característica muito particular. Eles são pequenos, típicos e maduros na sua linfocitose. Então você vai ver linfócitos pequenos, típicos e maduros. A gente aprendeu sobre linfócitos reativos, que são os linfócitos atípicos, os plasmocitoides. Esses linfócitos são pequenos, típicos e maduros. E uma coisa que chama muita atenção, que você vai ver no estroma do seu esfregaço, entre as suas células, muitos restos nucleares. Isso vai chamar a nossa atenção, e isso não pode passar despercebido, visto a idade do paciente. A gente pode liberar, você pode subir um pouquinho ali só para a gente ver Não, desculpa, desce um pouquinho para a gente ver as observações. Linfócitos pequenos e maduros, numerosos restos nucleares. Em princípio, numerosos restos nucleares, isso eu queria chamar muita atenção. Eu vou ver a idade do paciente. Linfocitose com numerosos restos nucleares, paciente de 2 anos. Nada a relatar sobre os restos nucleares. Eu já vi um erro muito comum, liberar manchas de Gumpert ou smudge cells em hemograma de criança. Aqui a gente está diante de um caso que a hipótese diagnóstica está quase muito clara, que é uma LLC, uma leucemia linfóide crônica, pela clínica do paciente, pelo hemograma desse paciente, a leucometria do paciente, pelo achado, por essa linfocitose com linfócitos pequenos e maduros e os restos nucleares numerosos. A idade do paciente acima de 60 anos, 55, 60 anos, né, que são os pacientes que são acometidos da LLC, eu posso, sem medo de errar, interrogar manchas de Gumpert ou smudge cells, que são células esmagadas. Quem são as manchas de Gumpert? A fragilidade das células linfóides, até na hora da confecção do esfregaço ou quando passam pela medula. Elas se deformam por tamanha fragilidade e formam aqueles borrões arroxeados entre as células, chamadas manchas de Gumpert. Mas volto a enfatizar, não liberamos nenhuma informação desse tipo nos pacientes, crianças, adolescentes, jovens. A gente nem libera os restos nucleares, que é para não assustar o médico, achando que pode ser uma leucose. Gustavo, a gente encontra blasto na LLC? Outra coisa que a gente precisa ter uma atenção. A gente ouve muito falar que leucemia tem que ter blasto. Espera aí, nem sempre. Está aí um caso de uma leucemia que você pode não encontrar blasto. Prolinfócito a gente pode encontrar? Ok. A gente pode encontrar células blásticas? Sim, podemos encontrar numa quantidade muito pequena, inferior a 5%. Mas normalmente
O quadro da LLC, linfocitose com uma leucometria muito aumentada, que pode chegar a 200 mil, a gente percebe ali a contagem de plaquetas, 77 mil, E anemia. plaquetopenia e anemia. Por quê? A medula é uma só. A gente tem só um forno. Se eu estou assando bolo, o frango e o pão tem que esperar. Então, se a minha medula, meu tecido linfóide, a minha medula está produzindo linfócitos, eu tenho uma deficiência na minha produção da série vermelha e uma deficiência na minha produção plaquetária. Então é muito comum, a gente chama de bicitopenia. A gente tem uma leucometria muito aumentada e uma anemia com trombocitopenia, muito comum nesses casos. E essas células aí que são produzidas são células afuncionais, né? Não tem função. Sim. Então, muito comum os pacientes apresentarem infecções recorrentes, né? Infecção de garganta, amígdala, enfim. Então, classicamente, os pacientes apresentam infecções recorrentes, anemia, por conta de inibição física, inibição na produção, e plaquetopenia também, porque essas células podem liberar algumas substâncias que são tóxicas à medula óssea e causam plaquetopenia, que por sua vez podem predispor o desenvolvimento de sangramentos nesses pacientes. Quem não lembra daquela novela Laços da Hematologia, Laços de Família, eu sempre confundo. Laços de Família, em 2002, né? Carolina Dickman, Reinaldo Gianecchini, enfim, aquela galera lá. A Camila, Carolina Dickman, ela tinha palidez cutânea mucosa, tá? E também apresentava sangramentos, tá? Então, posteriormente, foi realizado o diagnóstico de leucemia. Não lembro qual tipo na época, mas fechou. Ela tinha infecções, anemia e plaquetopenia, fechando a tríade clássica. Um detalhe importantíssimo. Muitas das vezes, a plaquetopenia vai ser o primeiro sinal hematológico de uma leucemia. Palavra do professor Fleury, tá? Quem estiver assistindo, marca aí, professor Marcos Fleury, coloca essa frase. A plaquetometria vai ser o termômetro da medula óssea. Por quê? Em um quadro de leucemia, a gente já vai encontrar uma plaquetopenia inespecífica, tá? Sem causa conhecida, sem correlação clínica aparente, e isso significa que ele já pode ter uma alteração medular, tá? A infecção é um primeiro sinal clínico. A plaquetopenia, em alguns tipos de leucemia, ela pode ser o primeiro sinal hematológico. Professor Gustavo, qual tipo de leucemia que a gente encontra trombocitose? Alguns tipos de leucemia mieloide a gente encontra essa trombocitose, mas o que eu queria chamar bem a atenção aqui, antes da gente concluir, que a gente já está encerrando, que o tempo está indo embora, sobre esse tipo de leucemia, a parte prática de laboratório, esse tipo de leucemia é a mais comum nos laboratórios por uma razão muito óbvia. Outras leucemias, ou ela tem um prognóstico bom e elas são curadas rapidamente, ou ela tem um prognóstico ruim e o paciente vai a óbito rapidamente. Então, tem paciente que convive com LLC há 20 anos, há 30 anos. Ela, quando tratada, tem um muito bom prognóstico, ela tem um prognóstico muito bom, o paciente convive muito bem com ela quando tratada. Ela chega, com a maioria das leucemias, de forma insidiosa e silenciosa, e o paciente descobre ao acaso. Num periódico do trabalho, vai fazer um procedimento odontológico e tem um sangramento inexplicado. Então, normalmente elas aparecem ao acaso. Eu queria encerrar de uma coisa muito importante na nossa prática do dia de laboratório. Leucemia é o bicho-papão dos profissionais de laboratório. Todo mundo corre. Aquele 5 para 7, passando o plantão, já com o jaleco no ombro para ir embora, o último hemograma que entrou. Vou passar e vou liberar rapidinho para ir embora. E aí, 260 mil leucócitos. 5 para 7. Você tem algumas alternativas, né? Você pode usar a técnica do PPP para o próximo plantão, ou você pode imitar Jesus. Desaparece por 3 dias, que quando você voltar, alguém já resolveu. Então, a gente precisa chamar para a gente essa responsabilidade. Nós não somos contadores de bolinhas. Nós somos profissionais da área de saúde, precisamos fazer uma boa hematologia, porque o doente do outro lado precisa do seu hemograma. Então, a sua dúvida, como eu libero essas células? Como eu faço diante de uma leucose, de uma leucemia? O que eu preciso fazer? Eu preciso ser hematologista? Eu preciso ter curso na NASA? Não. Você só não pode comprometer aquele resultado. Então, eu achei muitas células blásticas.
Então eu vou fazer a contagem dessa lâmina, as células que eu conheço eu vou contar, os meus eosinófilos, os meus basófilos, os meus linfócitos, os meus monócitos. Aquelas células que eu não conheço, eu vou contar numa teclinha separada. Aqueles estranhócitos, né? Aqueles assustócitos, eu vou contar numa teclinha separada e no meu laudo eu vou descrever essa célula. Então é muito simples. A gente não precisa ter medo disso. É muito simples, a gente precisa descrever essa célula. De que forma a gente quer essa célula? Presença de X% de células mononucleares ou polimorfonucleares, com cromatina frouxa, condensada, e o citoplasma tem basofilia intensa, basofilia discreta, basofilia só periférica. Relação núcleo-citoplasma. Relação núcleo-citoplasma. Esse citoplasma tem grânulos, não tem grânulos? Então eu preciso descrever essa célula, porque do outro lado, ainda que o médico, com as suas informações da descrição, ele não consiga identificar essa célula, ele vai pedir exames complementares de biologia molecular, imunofenotipagem e citoquímica para diagnóstico dessa leucose. Outra coisa que eu queria chamar muita atenção, não liberem, hashtag pelo amor de Deus, não liberem no seu laudo linfoblastos e mieloblastos. As células blásticas, à luz da microscopia óptica, elas são indiferenciadas. Eu não tenho como. Às vezes, pelo perfil celular do paciente, a gente pode ter uma hipótese. Essa hipótese não pode ser transformada em laudo. Ah, mas eu trabalho em hematologia há 30 anos e eu consigo ver se é um linfoblasto ou mieloblasto. Seu nariz vai crescer, isso é mentira. Meu professor consegue ver. Seu professor é Thundercat, né? Ele tem a visão além do alcance ou ele é um X-Men. Não é a experiência que você tem em laboratório, são limitações da microscopia óptica. Por isso nós temos marcadores para poder identificar essas células e queria dar uma informação também importante sobre isso. Às vezes, nem com marcadores nós conseguimos identificar essas células. Onde eu trabalho, já pegamos 2 casos de pacientes com leucemia mista. O cara não satisfeito em ter uma leucose mieloide, ele teve uma linfóide associada. 2 casos, e um caso de um paciente com um tipo celular, com um infiltrado no tecido sanguíneo, na periferia, de um tipo celular que a colega da citometria de fluxo, da imunofenotipagem, ela jogou todos os marcadores disponíveis e o resultado foi inconclusivo e esse paciente foi a óbito em 3 dias. E a gente não conseguiu saber que tipo de célula era aquela, de que linhagem era aquela. Então, não existe possibilidade de identificarmos na microscopia óptica, que essa microscopia impõe limitações, eu só posso ver até ali, impõe limitações, não existe possibilidade de eu definir linfoblasto e mieloblasto. Então, eu descrevo como células blásticas e descrevo essa célula. Quer entregar ao médico a faca e o queijo? Depois desse laudo, asterisco, conveniente investigar leucose. E aí a gente fez um bom trabalho de análises clínicas como apoio diagnóstico. Quer complementar? Só agradecer, né, dar os parabéns pela brilhante aula, né, sempre aprendo bastante. Aprendemos muito, todo dia, todo dia. Ótimo, muito bom, obrigado. Pessoal, obrigado pela audiência, tá? Participe das doações para arrecadação de alimentos não perecíveis, tá? Compartilhe nas redes sociais, Compartilhe nas redes sociais, Rodolfo Fernandes Prof. Gustavo, qual a página? No Instagram, Professor Gustavo de Castro, e eu administro uma página sobre assuntos de laboratório, principalmente hematologia, no Instagram e no Facebook, chamada Hematologia Atlas. Curte a gente lá, segue a gente lá, coloquem suas dúvidas, suas perguntas. A página é nossa, a gente vai interagir, a gente interage muito lá, perguntas, respostas, e a gente está fazendo um trabalho muito legal lá. Curtam nossa página lá, Hematologia Atlas, Facebook e Instagram. Professor Rodolfo, eu que agradeço mais uma vez o convite. Agora cumprimento assim. Sempre à sua disposição, respeitando aí os pré-requisitos do Ministério da Saúde, a gente, né, só... Valeu, brigadão, gente. Um abraço.